Se estás a ver este vídeo, provavelmente estás numa destas situações. Viste vídeos FPV nas redes sociais, tens um drone DJI, já tens um Avata, ou então simplesmente queres perceber como entrar neste mundo. E a verdade é que nunca houve tanta informação disponível como hoje, mas também nunca foi tão fácil ficar completamente perdido. Hoje já não existe apenas um caminho, existem todos os diferentes drones e depois ainda os simuladores, óculos, comandos, etc. E está montes de informação espalhada pela internet. E é precisamente por isso que muitas pessoas ficam confusas e acabam por gastar dinheiro precisamente onde não deviam. Ou então, nem sequer começam. Neste vídeo vou-te mostrar exatamente como começar FPV em 2026 e qual o caminho que deves escolher consoante aquilo que tu procuras. Mas tudo começa com o primeiro passo que a maior parte das pessoas erra. A boa notícia é que é um erro fácil de evitar. E já agora, se não me conheces, sou o André e como a FPV World o meu objetivo é tornar o FPV, que é algo tão incrível, acessível a qualquer pessoa. Bem, e então qual é que é este primeiro passo que parece que quase toda a gente acaba por errar? Bem, aqui a questão é que antes sequer de começarmos a falar de drones e material e etc, há aqui uma questão muito mais importante. Para que é que tu vais querer utilizar o drone exatamente? A pergunta que eu ouço sempre é qual é que é o melhor drone para começar? Contudo, esta pergunta acaba por ser errada simplesmente, porque não há um drone melhor para começar. Existe sim um drone indicado para aquilo que tu queres fazer. E portanto, aquilo que deves perguntar primeiro de tudo é: queres fazer vídeos de viagens ou hobbies? Queres apenas divertir-te? Queres estar envolvido na pilotagem ou queres apenas algo fácil? Queres fazer vídeos cinemáticos e queres eventualmente fazer até alguns trabalhos? Dependendo da tua resposta, o caminho muda completamente e isto vai simplificar imenso a tua decisão. Com base nisto, vamos lá perceber qual é que é o melhor caminho para ti. Só para tirar isto do caminho, para não haver confusões, vamos falar muito brevemente dos DJI tradicionais. Os Mini, Air, Mavic, provavelmente até mesmo tu tens um drone destes. E é muito simples, se o teu objetivo for viagens, conteúdos simples, tirar fotos, facilidade no voo, então honestamente não precisas de estar a olhar para o FPV sequer. E não há absolutamente nada de errado com isso. Mas, se procuras algo um bocadinho mais imersivo e dinâmico, então continua a ver o vídeo, porque é agora que vai ficar interessante. Dentro dos FPV temos dois tipos. Temos os FPV da DJI e temos também os FPV tradicionais. Eu não vou estar a entrar em grande detalhe das especificações de cada um deles, isso fica para um vídeo diferente, e por agora vamos então começar por abordar os FPV da DJI, neste caso o Avata 2, que tenho aqui, ou então o Neo 2. Não tenho aqui nenhum, portanto. E sinceramente, este é dos pontos de entrada mais populares neste momento, e isto é porque os FPV da DJI acabam por oferecer uma mistura muito interessante. Consegues ter a experiência de pilotar FPV usando os óculos, mas ao mesmo tempo continua a ser relativamente simples de utilizar, especialmente se estiveres a usar o comando Motion. E isto é excelente para as pessoas que vêm de DJIs normais, querem fazer algum conteúdo, querem também uma experiência um bocadinho mais divertida e não querem estar a entrar para algo muito complexo. Todo o processo de entrada é bastante acessível e apesar de haver algumas limitações que já vamos ver a seguir, consegues fazer vídeos com uma boa qualidade sem precisar de ter montes de treino. E se quiseres aproximar daquilo que é um voo manual com um FPV tradicional, podes sempre adquirir o RC3, que já te vai permitir mais liberdade do que com o comando Motion. Mas há uma coisa muito importante que muita gente não sabe. Bem, a realidade é que começares com um Avata ou com um Neo não significa ficares completamente preso a estes drones para sempre. Muito pelo contrário, porque se mais tarde quiseres evoluir para FPV tradicional, há algumas coisas que podes aproveitar do setup que tens do Avata ou do Neo. Primeiro de tudo, tens que garantir que o drone que escolhes vem equipado com O4 ou com O4 Pro, sendo que a câmera O4 é a mesma que utilizada no Neo 1 e a O4 Pro é a mesma do que utilizada no Avata 2. E por isso mesmo, se garantires que os drones que usas têm a O4 ou a O4 Pro, vais poder usar os teus goggles N3 ou os goggles 3. E depois existe a questão do comando. Se já tiveres o RC3, podes aproveitar para utilizar com os drones FPV tradicionais. Contudo, se quiseres mergulhar mais a sério no FPV, aconselho-te a adquirir um comando que já tenha um módulo de rádio integrado, como por exemplo os comandos LRS da Rádio Master. E isto porque o comando RC3 da DJI tem algumas limitações que eu também não vou entrar agora em grande detalhe, e será um tópico também para outro vídeo. E o que importa mesmo é que pelo menos numa fase inicial podes usar o mesmo setup que já tinhas com o Avata ou com o Neo e começar nos FPV tradicionais. As únicas coisas que precisas adquirir é o drone, baterias e o carregador. E isto tudo é algo que pode variar entre os 350 se fores para algo muito simples como um Tiny Whoop analógico, ou então cerca de 750 € ou até mais se fores para um setup mais avançado e com bastantes baterias. De qualquer dos modos, isto abre muitas possibilidades e aquilo que acaba por acontecer a maior parte das pessoas é isto. Começam no Avata e gostam da experiência e depois mais tarde apercebem-se que gostavam de ter também um bocadinho mais de liberdade, um bocadinho mais de controle nos movimentos,
mais velocidade e também mais personalização, que é aí que entram os FPV tradicionais. E agora entramos naquilo que a maior parte das pessoas imaginam quando pensam em FPV. E este caminho é incrível, mas também exige muito mais dedicação. E muitas pessoas até podem ficar totalmente ok com os FPV da DJI. Mas se tu tens interesse em fazer dives em montanhas, seguir carros e motas, ou até fazer aqueles truques malucos e muito mais, FPV é o caminho para ti. O que é que ganhas? Liberdade total, mais opções de drones, mais performance, mais personalização e basicamente tens possibilidades praticamente infinitas. Mas a realidade é que também há um preço a pagar. E não estou a falar de dinheiro, estou a falar de aprendizagem. Porque agora com o FPV vais ter que preocupar com um voo totalmente manual, sem assistências, configurações, gestão de baterias, conhecimento técnico, etc. Basicamente, estás por tua conta. Mas não deixes que isto assuste, porque aqui está o segredo. O FPV não é difícil. Bem, um bocadinho. O problema é que toda a gente tenta aprender tudo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que eu quero que tu evites, porque existe uma progressão muito simples que eu recomendo qualquer pessoa a seguir. Quase todos começam logo a tentar descobrir qual o drone FPV específico precisam. No entanto, isso está errado. Na verdade, no início, não precisas de um drone. Precisas sim de aprender a voar. E é precisamente aí que entra o simulador FPV. A progressão que deves seguir é muito simples. Deves começar primeiro com o comando, treinar depois no simulador, e só de seguida passar para o primeiro drone FPV. Mas qual comando deves escolher? Perguntas tu? Bem, eu recomendo entre estes dois. Aqui temos o Radio Master Pocket, caso tenhas um budget um pouco mais apertado, ou então o GX12, se quiseres um comando mesmo bom, com uma boa tecnologia e que te dure mais tempo. Qualquer dos modos, vou lançar um vídeo muito em breve, onde explico as diferenças entre os dois. Se tiveres interesse em ver, vou deixar um link na descrição. Mas qualquer que seja a tua decisão, adquirir primeiro o comando e treinar no simulador vai construir a habilidade mais importante de todas: controlar o drone. Porque quando chegares ao momento de comprar o primeiro drone, já não vais ter que estar a aprender tudo ao mesmo tempo. Primeiro focas-te em aprender a controlar o drone no simulador e com o tempo de treino vais acabar por perceber melhor exatamente qual é o drone mais indicado para ti. Seja, por exemplo, um Tiny Whoop analógico de cerca de 200 a 300 euros, ou então logo algo um pouco mais a sério com o sistema de vídeo da DJI, que já pode ir parar na casa dos 1000 a 2000 euros. Mas lá está, isso agora não importa muito. O que importa mesmo é que qualquer que seja a decisão, deves primeiro começar com o comando, treinar no simulador e só depois pensar em comprar o drone. E depois, ao ter o drone, focas-te apenas em configurá-lo e todas as outras coisas que são precisas ter em conta, que por si só já é preciso ter muita atenção, já para não falar da preocupação que é fazer o primeiro voo real. E isto tudo que eu estive a falar também se aplica de certo modo para quem vem do Avata ou do Neo, especialmente se estás com o comando Motion e estás a querer passar para fazer voos manuais com o comando RC3. Começas por treinar no simulador primeiro e, entretanto, se já tiveres algum treino no voo manual com o Avata ou com o Neo, já vais estar também muito mais preparado para passar para os FPV tradicionais. Essencialmente, o simulador é como se fosse tirar a carta de condução. Da mesma forma que tens de aprender a manusear o carro antes de ir para a estrada, também deves aprender com o simulador antes de ir para um voo real no FPV. Mas, atenção, há uma armadilha muito comum. Treinar muitas horas no simulador não significa necessariamente que vais estar pronto para voar. E isto porque existe também uma forma errada de treinar. Vejo muita gente a fazer isto. Ligam o simulador e depois andam a voar aleatoriamente sem grande objetivo durante horas. E depois acham que já estão prontos. Até podem ter algum controle no simulador, mas depois, quando chega ao primeiro voo, aí é que aparecem os problemas. Fazem movimentos muito bruscos, voam muito rápido e depois nem sabem bem como reagir em certas situações. E se calhar nem sabem fazer uma aterragem. E isto basicamente é como se estivesse a tentar tirar a carta de condução sem ter um instrutor ao teu lado nas aulas de condução. Até é possível apanhar o jeito eventualmente, não estou a dizer que não, mas até lá vai ser preciso cometer muitos erros e provavelmente até ter alguns acidentes. E posso dizer que depois de já ter ajudado mais de 50 pilotos nesta fase inicial, sem dúvida que o importante não é treinar muito, mas sim treinar as coisas certas na ordem certa. Não vais começar por tentar estacionar um carro quando ainda nem sabes andar com ele em frente. E seguindo isto, não só vais acelerar muito mais a tua progressão no simulador, como também vais ficar muito mais pronto para o teu primeiro voo real com o drone e garantir que não tens nenhum acidente. E foi precisamente por isso que eu criei os Starter Kits, para teres uma progressão já estruturada, em vez de estares a juntar informação aleatória da internet e esperar que depois no final de tudo corra bem. Se quiseres saber mais, vou deixar o link na descrição deste vídeo. E bem, depois disto tudo, se eu hoje tivesse que começar do zero, era assim que eu pensaria. Se o meu objetivo fosse simplesmente ter um drone para viagens, diversão, facilidade de utilização, provavelmente ficaria com o DJI tradicional. Se quisesse uma experiência um pouco mais imersiva com umas filmagens um pouco mais dinâmicas, aí sim escolheria provavelmente o DJI Avata ou então o Neo se tivesse com um budget um pouco mais apertado.
E mais tarde, se surgisse a oportunidade e até o interesse, passaria para os FPV tradicionais. Mas, se quisesse mesmo mergulhar a sério neste mundo dos FPVs e ter liberdade total de pilotagem, personalização e também com espaço para evoluir, aí sim, não há questão alguma que teria que escolher os FPV tradicionais. Mas claro, seguindo diretamente para um FPV tradicional, nunca começaria por comprar um drone, começaria sim por comprar um comando e treinar no simulador, e por isso escolheria os Starter Kits. Qualquer que seja o caminho que queiras seguir, o maior erro a evitar é tentar escolher algo sem primeiro perceber qual é o objetivo que tens. E se já percebeste qual o teu objetivo, então espero mesmo que o vídeo tenha ajudado.